A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bom dia, meus irmãos queridos. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo à Igreja de Colossos, carta aos Colossenses. Os irmãos podem ver que nós estamos, nesta manhã, de modo muito alegre, de modo muito exultante, porque nós estamos diante da mesa do Senhor. Isso é motivo de grande alegria para todos nós, não é verdade? Eu tenho certeza de que os irmãos se prepararam, como foi solicitado, se consagraram, dedicaram tempo orando e lendo as Escrituras, e enquanto cantávamos, a obra de Jesus Cristo sendo cantada de várias formas nos cânticos tão bem escolhidos pelos irmãos nessa manhã, eu fico imaginando como será o nosso coral celestial, quando estivermos diante do nosso Senhor ressurreto, de sorriso largo, olhando para os santos, a alegria, vários povos, cores, cabelos, e você olha para todos os lados, e tudo que você vê é um povo alegre, exultante, salvo. Esta visão não está tão longe, não. Estamos mais perto do que imaginamos. E nessa manhã, eu estarei tratando com os irmãos de comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Nesta mesa do Senhor, a qual foi solicitado que todos pudessem refletir sobre Colossenses capítulo 3, acredito que vocês devem ter recebido as mensagens, nós estaremos pedindo ao Senhor que traga luz por meio de sua palavra, que nos ilumine ao vermos esta mesa posta por Ele, para nós, lembrarmos da palavra de Jesus diante das Escrituras, e durante todo o período em que estivermos sendo expostos à palavra de Deus, nós possamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos indicou, nos examinarmos. E ao verificarmos em nós algo que traga qualquer ruído, naquele momento mesmo, durante a própria pregação, feche teus olhos, fale com Deus. Durante o momento em que recebeu o cálice e o pão, ore a Deus. E durante todo este momento de ceia, da mesa do Senhor, que o seu coração esteja ligado a Deus. Colossenses, capítulo de número 3, verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Verso 4, toda a igreja. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova pelo pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Todos juntos, verso 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu,
Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Por fim, todos juntos, verso 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Oremos. Pai, graças te damos em nome de Jesus. Estaremos ouvindo a tua palavra sendo ensinada e nossos corações não podem estar dispersos. Nós precisamos ouvir e ouvir como quem obedece. Por isso, durante toda esta manhã, nesta ceia do Senhor, Pai, que os nossos corações estejam abertos, considerando as palavras de Deus e considerando-as, Senhor, como ordem aos nossos corações. Nos prepara para tomar, Pai, o pão e o vinho. Prepara o nosso coração, Pai, que durante esta pregação, cada um de nós, com o rosto descoberto, contemple a glória de Cristo no Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, amém. O capítulo 3 da Epístola aos Colossenses é conhecido talvez como a parte ética da Epístola. Nela você vai encontrar uma série de afirmações, ordens, direções, onde tanto a relação com Deus, que é o começo do capítulo 3, quanto a relação com os irmãos é examinada. À luz da nova natureza, à luz de uma vida ressurreta, todas essas coisas são passadas uma a uma a fio. É claro, não é exaustivo, existem outras coisas que outras epístolas guardam, mas o capítulo 3 de Colossenses é extremamente pertinente para que antes de tomarmos a mesa do Senhor, venhamos a nos examinar. Então, o objetivo deste período, onde vamos estar nesses 30 minutos diante da palavra de Deus, é de que você possa examinar em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, sua vida com Deus, sua vida com os irmãos. E se depois disso, ou durante isso, algo não estiver no lugar, fale com o Senhor. Deus, eu estou aqui. Deus, eu vi algo. Deus, eu entendi um problema no meu coração. O Espírito Santo é capaz e será capaz de nos lembrar de todas essas coisas. O capítulo 3, ele é antecedido por uma espécie de prelúdio, como você pode perceber. Paulo, ele vai estar colocando, não em xeque, mas é aquele ser de Paulo, aquele condicionamento que Paulo nos propõe a pensar, algo como, se vocês são crentes, pensam assim, se vocês são salvos, agem desse jeito, se vocês ressuscitaram com ele, devem agir dessa forma. O ser de Paulo não põe em dúvida o cristianismo, mas põe em averiguação, em exame o coração do crente. Lá no verso 20 do capítulo anterior, ele fala assim, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Ele faz uma contraposição. Olha isso que vocês estão vivendo
Mas vocês morreram com Cristo, vocês não podem viver isso. É autoexcludente, isso afasta aquilo. O capítulo 3 vai entrar novamente na temática do se. Repare o verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, a ordem é: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Eu vou estar usando o mesmo tipo de começo para cada parte deste capítulo. Aqui, um certo tipo de busca é requerido dos ressurretos. Aqueles que estão unidos em Cristo, em sua ressurreição, não buscam como o mundo. Na verdade, esse se expressa mais algo como, poxa, ou é uma coisa ou é outra. Quando lemos os evangelhos, Lucas 12, por exemplo, onde encontramos que depois de tantas ansiedades que o mundo tem, nos é ordenado que busquemos o reino de Deus primazmente. É desse tipo de busca que ele está falando. Existe um tipo de vontade empregada na ida e na direção de coisas que são colocadas diante de nós, que nos tornam completamente diferentes dos demais homens e mulheres deste mundo. O que significa isso? Que podemos ver como pessoas que verdadeiramente nasceram de novo vivem a partir do que elas buscam. O que elas estão procurando encontrar no mundo, ou aquilo que elas estão procurando fazer, projetar, sonhar. Você veio aqui nesta manhã para tomar parte numa mesa que foi posta por Jesus. E Jesus intencionalmente buscava coisas que claramente se distinguiam das pessoas do seu tempo. Quando ele fez aqueles milagres da multiplicação, quiseram o tornar rei. Você lembra disso? Então ele negou. Aquilo não era o que ele buscava, que os homens o reconhecessem como rei meramente humano. Jesus tinha uma busca maior. Quando estava diante de Jesus a possibilidade que ele se acomodasse à religiosidade de seu tempo, ele se transformou em um grande calo nos pés de fariseus, cambistas no templo. Quando nós encontramos Jesus falando com os pescadores, ele os chama para um tipo de busca que não eram os peixes que eles podiam encontrar, ou com um publicano que tinha dinheiro e talvez muito mais dinheiro do que todo mundo por perto, mas ele ofereceu para ele um tipo de busca. Essa busca, essa fome, ela mora no coração dos ressurretos. Então, num primeiro exame objetivo, um certo tipo de busca completamente diferente é vista naqueles que tomam parte na mesa do Senhor. Eles não querem as mesmas coisas que todo mundo, ao menos não algumas, e certamente não primazmente. É impossível que você continue buscando as mesmas coisas que todos os homens e mulheres ímpios do mundo e ainda assim ache a Cristo e ainda assim seja alguém unido a Ele. Isso não pode acontecer. Um incômodo brutal surge no seu coração. Mas não somente isso. Quando vemos o verso 1 caminhar para o verso 2, desse Cristo que está assentado à direita de Deus, tendo passado pela cruz, pela ressurreição, agora está em glória, nós encontramos o verso 2 nos apontando um certo tipo de pensamento. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Por mais que você possa achar isso enigmático, e talvez pergunte logo em seguida, mas pense no que então? A carta aos Filipenses diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. A mente de alguém ressuscitado em Cristo está em profundo alinhamento às coisas mais puras, belas e grandiosas propostas pelas Escrituras. As virtudes mais arraigadas na cruz e na ressurreição de Cristo que você pode imaginar estão descritas nas Escrituras.
O pensamento importa muito para Deus. Disse o pastor Batista Paul Washer certa vez, fazendo uma frase rápida, de que o seu Deus é aquilo no qual você mais pensa. E então faça a seguinte observação durante esta última semana, eu não vou pedir que você vá tão longe, mas nessa última semana eu pergunto a você e a mim, no que mais pensamos? Em quem mais pensamos? O que mais ocupou o nosso pensamento? Que tipo de coisas começaram a brotar e não paravam de brotar? Trabalho, dinheiro, tentativa de resolver a vida pelos próprios meios, os aborrecimentos de casa, medo de morrer, medo de ficar doente. O que mais ocupou o seu pensamento durante esta semana? Medo de ficar sozinho? Medo de não casar? Medo de não conseguir dar sustento aos filhos? O que marcou os seus pensamentos? Ou foram as coisas do alto? Ou foram os pensamentos sobre de que modo gloriosamente viveremos? Ou os pensamentos que tangem de que modo o nosso bairro, cidade, trabalhos, estudos, faculdades, escolas podem ser encharcados da presença de Deus e da proclamação do Evangelho? Ou pensamos como poderíamos nos desculpar, pedir perdão a pessoas a quais ofendemos, preparamos tudo aquilo, Senhor, eu tenho que chegar lá no domingo, eu tenho que estar com o espírito aberto para isso, me prepara. Pensamos nos grandes homens e mulheres de Deus que antes de nós contam histórias grandiosas de como Deus operou na igreja. Ou pensamos nas estreias dos filmes que gostaríamos de ver, ou pensamos tanto nas coisas que todos pensam. Sabe, Deus está extremamente interessado em como pensamos, porque isto impacta diretamente até mesmo o modo como você está aqui nesta manhã. O que permeava os seus pensamentos vai estar te deixando mais ou menos sensível a esta mesa. Um certo tipo de pensamento. E aqui o verso 2, ele deixa ainda mais contraposto. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. Não é algo nem mediável, é uma contraposição, é um conflito. Todo cristão que vive em harmonia com as Escrituras sabe que Deus não fala assim, esqueça suas contas, você não precisa cuidar dos seus filhos, você não precisa se preocupar com o seu trabalho. Não é isso, não é isso. Nós estamos sempre falando de um amor primaz, de um pensamento primaz dominante, que faz com que os outros se subordinem a ele, que faz com que os outros pensamentos se curvem diante deste grande pensamento de Deus. E nesta manhã você está sendo chamado pelo seu Senhor a pensar sobre como pensou. O verso 3 fala de um certo tipo de admissão pessoal da própria condição em Cristo. Você deve admitir-se dentro de tal condição para compreender a sua relação com Ele. E qual? Verso 3 diz: porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sabe, eu não quero que este momento, nesse exato momento, o sermão se torne uma tristeza de lembrança, mas eu não posso deixar de usar a analogia de alguém que morreu, que nós conhecemos. Um conhecido, uma pessoa próxima. Eu pergunto, esta pessoa continua fazendo as mesmas coisas perto de você? Esta pessoa continua indo aos mesmos lugares? Esta pessoa continua falando as mesmas conversas? Você vai dizer, claro que não, pastor. A resposta é muito simples, ela não está lá. Ela não está mais falando aquelas coisas porque ela não está lá. Ela não está mais diante daquele lugar que ela ia porque ela não está mais entre nós. Morreram. Nós que estamos em Cristo morremos para o que éramos. Não cabe algo médio, não cabe uma tentativa de diálogo com quem eu era sem Ele. É um tipo de radicalidade e vivência que o Francis Schaeffer fala no Verdadeira Espiritualidade. O homem morreu e ele sai daquele encontro com Cristo, e aí eu usaria, aquele Peniel, analogamente, aquele momento de confronto com Deus, ele sai com outro nome, com outra vida, com outra personalidade, ele sai mudado.
E a gente entende a santificação, ninguém está falando disso, a gente entende o progresso dela, mas o que nós estamos dizendo é de que as Escrituras nos cobram um certo tipo de admissão à morte pessoal. E ao ter usado aqui a memória de cada um com pessoas que nós conhecemos e que não estão mais aqui, nós podemos entender melhor que nós não devemos de modo algum estar em determinados lugares, fazendo determinadas coisas, olhando para determinadas imagens, tocando em determinadas coisas, pensando em determinadas coisas, porque morremos para elas. O quão exclusivo é o chamado de Jesus. E você que está aqui, não pode pensar que este tipo de ímpeto pertence aos jovens na fé, sabe? Aqueles que começam. Os novos na fé têm, parece, um ímpeto de rasgar as coisas ao meio. Eu lembro de muitos jovens convertidos, homens e mulheres, jovens na fé, não jovens de idade, mas novos convertidos. Eu mesmo me lembro de mim, muitas vezes. Eu joguei o meu rock para um lado tão distante que levei anos para ouvir uma música de novo. Eu joguei muitas coisas longe de mim, porque eu não queria que nada estivesse entre eu e ele. Aquele ímpeto, que para muitos pode dizer, mas é uma tolice. Ele traduz um pouco aquela urgência da morte cristã para o mundo. E por isso, nesta manhã, diante da mesa do Senhor, nos é requerido certo tipo de arguição. Você voltou a se comportar como antes? Ou você morreu mesmo para aquilo? Não tem mais volta. Acabou. Glória a Deus. Eis um homem e uma mulher mortos para o seu estilo, vida e buscas anteriores. O verso 4 nos diz: quando Cristo, que é a vida de vocês, eu gostaria que esta frase marcasse o seu coração. Cristo é a vida. Tua graça, diz o salmista, é melhor que a vida. Cristo é a vida. Aqui, a palavra no grego traduz uma totalidade de realidade, de existência. Poderíamos dizer que Cristo é o ambiente em que vivemos, que Cristo é a totalidade existencial de busca, pensamentos, onde eu quero ir, o que eu quero viver, com quem eu quero estar, é Cristo. Cristo não te chama para vidas, mas te chama para Ele. Vivemos nele, por Ele e para Ele. E nesta manhã você foi chamado para a mesa dEle, para o povo dEle, para a mensagem dEle, para a esperança dEle, para estar totalmente cercado por Ele. O ambiente da igreja deve traduzir esta realidade, e a mesa do Senhor é esplêndida para isso. Nós estamos comendo com Jesus, com o povo de Jesus, com as palavras de Jesus, com a esperança em Jesus. Devia ser assim sempre, devia ser assim sempre. Devíamos carregar esta vida onde quer que fôssemos. Jesus chegaria onde quer que fôssemos. Mas muitas vezes a vida que queremos traduzir se parece com alguém do Instagram. Nesta manhã o Senhor te chama para a vida, mas só se você tiver morrido. Ele te chama para a totalidade da existência em Deus, mas só se a totalidade dos pensamentos e buscas forem abandonados para o mundo. Quando nós encontramos este 1 ao 4, nós começamos a pensar se tudo sobre nós diz respeito a Ele, e se tudo que queremos é Ele. O Senhor Jesus está aqui, seu Espírito passeia pela igreja, e nós estamos diante da sua mesa, tema e trema diante do Senhor nesta manhã. Ninguém escapa da presença santa de Deus, ninguém vai querer escapar dela. Isso traduz, no verso 4, um certo tipo de esperança. O verso 4, que
vem lá desde o verso 3 dizendo que nossa vida está oculta em Cristo. O verso 4 diz que a vida de vocês é Cristo, a nossa vida. Quando Ele se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Há de vir, preste atenção nesse anúncio, preste atenção, uma grande manifestação poderosa de Jesus. Aquele grande dia, os céus se rasgarão, a terra verá Jesus Cristo glorioso voltar, o Cristo que eles transpassaram se apresentará de modo exultante e exuberante, com miríades e miríades de anjos, em uma manifestação gloriosa da presença de Deus. É maior do que qualquer céu belíssimo que você viu. Já viu os céus e falou assim: nossa, se isso é céu, imagine a glória manifesta do céu dos céus. Aqueles que estiverem vivos subirão, mas não antes que aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, seus corpos serão unidos a eles. E sabe o que isso vai dizer para nós? Acabou. Não será mais o já e ainda não, será o já permanente. Você está se preparando para este dia. E que dia? A sua vida e a minha estão guardados nele. E como diz João, e a gente nem sabe o quão grande isso é, o apóstolo João exulta, e nós não sabemos se seremos como ele, o tamanho disso. Mas o verso 5 nos traz uma conclusão. Se um certo tipo de busca profunda e completa, um certo tipo de pensamento radicalmente contrário aos outros, um certo tipo de gente que morreu, mas está mais viva do que todo mundo, e um certo tipo de esperança de que a vida se manifestará gloriosa, domina o seu coração, portanto, e esse portanto vai vir com muitos aspectos, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. A expressão em grego era usada em termos de prisão de alguém. Um prisioneiro foi preso e imediatamente executado. Você está entendendo isso? Ele foi capturado e foi imediatamente executado. Não houve conversa. Façam morrer. Acabei de descobrir um pecado. Na exposição das Escrituras, Deus me mostrou aqui o meu pecado. Eu mato na hora, eu faço morrer na hora. Não tem conversa, não tem eu vou orar para ver se é isso mesmo. Faça morrer. É um ato de execução sumária. Não fazemos do pecado prisioneiros. Você sabe o que é fazer um prisioneiro? É deixá-lo lá e achar que controla ele. O pecado não consegue ser controlado. O pecado não se faz de prisioneiro. Se permanece, ele se estabelece e cresce. Façam morrer um certo tipo de radicalidade contra o pecado é exigido dos crentes. E esse tipo de radicalidade vai dizer que tudo que pertence, verso 5, deve morrer, tudo que pertence à natureza terrena. Ele vai trazer a condição da imoralidade sexual, ou seja, de alguém que está em uma prática deliberada, onde o seu corpo está executando práticas que vão contra a aliança de Deus no que diz respeito à relação sexual. Isso não precisa nem mesmo de outra pessoa, você pode estar usando seu corpo impropriamente. Impureza, a palavra aqui, traduzida por impureza, quer dizer pensamentos sujos a respeito daquilo que nós vimos anteriormente, pensamentos sujos do ponto de vista sexual, pensar erradamente de modo a quebrar com Deus essa aliança de pureza em relação à sexualidade. O pensar impuro está mais uma vez aqui, o pensar é importante para Deus. E você já vai se examinando, por favor, está diante da mesa do Senhor. Paixões. O que são paixões, pastor? Desejos desenfreados. É desejar as coisas sem medidas corretas, ao ponto de que elas te tomem, e você sabe onde vai dar nisso. Idolatrias, carências exacerbadas, desesperos por coisas, por buscas, por sonhos, pessoas, presenças, necessidades desmedidas.
maus desejos, ou seja, não somente desejos que se transformaram em maus através de serem desenfreados, mas maus desejos. E olha que interessante, e a avareza, que é a idolatria. A avareza é o desejar para si mesmo. A avareza é o querer para si próprio. A avareza é o para mim, para mim, para mim. Ou prioritariamente para mim. Ou se não for para mim, não dá. Se não tiver para mim, se não tiver parte comigo, ou seja, se eu não usufruir disso, não vale a pena lutar por isso. A avareza pode se revelar em várias práticas, não somente de não dar um dinheiro, não somente de ver a sua igreja precisando e você reter e preferir fazer um lanche do que ajudar uma causa da sua igreja, não. Tem outras maneiras. Tem também o modo no qual nós colocamos primazmente nossas necessidades à frente das do reino, dos irmãos, dos outros. Façam morrer todas elas. Olhe e se examine em nome de Jesus. O apóstolo diz que, por causa destas coisas, o verso 6 nos mostra, é que vem o que, irmãos? A ira de Deus sobre os filhos da... Está dizendo que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por isso, e nós não somos tolos. A ira de Deus veio sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário pelos eleitos. Então, quem está vivendo essas coisas e não quer lutar ou fazê-las morrer, está praticando coisas pelas quais Cristo morreu por você e por mim. É como se nós desconsiderássemos o que o Senhor fez. Se isso gera a ira de Deus, e a ira de Deus foi revelada e vertida na cruz do Calvário, fazer estas coisas é dar as costas para o sacrifício de Jesus, não é anular o sacrifício, mas é ser ingrato e desprezá-lo. E diz que no verso 7 a gente andou vivendo nelas, mas não vive mais. Repare que andar é um conceito bíblico muito comum. Provérbios, o povo de Israel andou, o cristianismo era chamado de seita do caminho, o andar é o tempo todo mencionado. Enoque andava com Deus e foi tomado por Deus. O andar é viver, o andar é a jornada que nós estamos trilhando, é esse caminhar. Nós estamos rumo à jornada definitiva de nossas vidas e nós devemos examinar como estamos andando. Igualmente, o verso 8 diz que uma série de outras coisas devem ser abandonadas, e você percebe aí que elas são muito importantes. Leia, por favor, o verso 8 para mim. Obrigado. Repare que ele está agora acomodando as coisas muito próximas da comunicação. As coisas estão conectadas aqui com o que eu estou ou como eu estou comunicando. A ira, repare, a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar, todas elas estão sendo relacionadas a uma externalização. Mas se você percebeu muito claramente que o verso 6 e 7 falam sobre a ira de Deus, em contrapartida, a nossa ira vem em seguida como não justificável, segundo os termos do Novo Testamento. Sabe o que significa? Que nós não devemos buscar a justiça própria que dá lugar à ira, que dá lugar à indignação, como se nós não tivéssemos motivos para deixar Deus irado, e tivemos e temos muitos motivos pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário, sim, e obviamente todos eram motivos legítimos pelo qual Deus poderia acabar com todos nós. Mas a escolha de Deus em Cristo Jesus aplacar a ira que viria a nosso respeito nos faz refletir sobre a ira que também devemos aplacar. Pessoas iradas julgam rápido, perdoam com dificuldade e se medem em
escala, autoestima, são pessoas que se veem de uma maneira, pelo menos naquele momento, extremamente elevada. Sem dúvida nenhuma, nós estamos falando de coisas referentes à comunicação, e Deus está preocupado com o que comunicamos. Deus está preocupado com o que falamos, como falamos, de que modo nossas palavras alcançam os outros. Repare que isso vai vir para frente no verso 9 com a mentira. A mentira aqui é uma continuidade desses pecados de fala, ok? A blasfêmia aqui também não tem a ver necessariamente com Deus. Você vai ver que o que vai acontecer em seguida são coisas referentes ao próximo. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O que está acontecendo aqui? Se você puder olhar o verso 8, ele começa com a ordem abandonem. O verso 5, façam morrer. O verso 8, abandonem. Como é abandonar? Eu sempre penso nas ordens em termos mais práticos possíveis, sem ferir as escrituras, claro. O que é abandonar? Quando alguém foi abandonado, quando algo é abandonado, deixado, pense em uma coisa abandonada. Aquelas pessoas que às vezes não tem coleta de lixo próxima, ela atravessa com um móvel dela e coloca do outro lado da rua, porque chegou um novo. Ela deixa, ela abandona. Como é que você pega um saco de lixo e coloca na frente de casa? Você traz ele de volta? Abandone, dê as costas. Aqui a palavra em grego também pode ser traduzida como virar as costas, tomar outra direção. Essas coisas então não podem ser mediadas, elas precisam ser abandonadas, precisam ser deixadas, dadas as costas a elas. E não mintam aqui, tem a ver, repare a radicalidade, a mentira é de tal modo grave, que tem a ver com nova natureza ou velha natureza. A nova natureza requer falar a verdade. Alguns desafios que algumas pessoas têm de se perceber dentro de mentira é não perceber que a mentira tem faces, que não são necessariamente aquela mentira direta, mas aquela parte que não foi dita, que era essencial para que algo pudesse ser percebido. Algo como, você pode ajudar aqui amanhã no trabalho que a gente vai ter? E aí você pensa, caramba, eu não quero ir, mas eu tenho também uma outra coisa, que é um compromisso. Ao invés de tratar no coração o não quero ir, puxa, eu não posso. Eu tenho um compromisso. Nós usamos compromissos, nós usamos coisas legítimas para não falar tudo o que deveríamos sobre coisas das quais escondemos, para que a mentira se torne abrandada ao ponto de não ser. Mas isso não é a verdade. Um cristão ganha mais dizendo, eu não quero ir, me ajuda, eu sei que é algo bom, eu não quero ir, eu tenho um compromisso também, ele é inadiável, mas eu queria que você me ajudasse, eu não quero ir fazer uma coisa legítima e boa. Nós venceríamos muito mais os nossos pecados se pudéssemos dizer a verdade toda. Só estamos mais acostumados a apontar a verdade toda na cara daquilo que vemos o pecado dos outros, mas não a verdade toda sobre nós. Somos mais dispostos a mostrar pontinho por pontinho onde o outro falhou, mas não onde nós falhamos. E às vezes nossa confissão é de, eu não entendi muito bem, eu estava confuso, quando na verdade havia mentira. Usamos confusão e outras séries de coisas legítimas para afirmar o inafirmável. Mentimos. Estamos diante da mesa do concerto aqui. Vamos ajeitar as coisas. Se algo foi feito na direção de qualquer irmão aqui, durante a troca de cálice, não deixe de ir até esse irmão, não deixe de ir até ele e disse, o que eu disse foi meio verdade. Eu tenho comunhão contigo e não posso, segundo as Escrituras, jamais mentir para você. Me ajuda. Se você preza mais não perder a amizade e acha que isso vai acontecer quando você confessar o seu pecado, sua amizade é um ídolo ou sua imagem é um ídolo. Mas a gente avança.
E o verso 11 diz que não há mais separações que vão nos impedir de fazer com que o verso 12 em diante sejam vividos. Estávamos na comunhão com Deus e começamos a migrar para a comunhão com o próximo. E o verso 12 é definitivo para refletir sobre tudo que vamos ler em seguida. Leia em voz alta, por favor, o verso 12. Eu acho que todos nós aqui podemos ter certeza que se a nossa mente e nossas buscas e aquilo que vemos em nós mesmos não estiver compatível com o verso 1 ao 4, o verso 12 não pode acontecer. O verso 12 acontece porque do 1 ao 4 as coisas foram para o lugar. Porque do verso 1 ao 4 passei a buscar as coisas do Senhor, passei a pensar nas coisas do Senhor primazmente, passei a me considerar alguém morto para o pecado, passei a compreender que a verdadeira vida está oculta em Cristo e de que Cristo é a minha vida aqui também. Então o verso 12, ele tem fundamentação. O verso 12 é de alguém que está pensando e considerando tão profundamente as coisas de Deus que consegue se revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A gente quer ter paciência com os irmãos, mas a gente não é o cristão do verso 1 ao 4. A gente quer ter bondade e mansidão e fala e pede isso. E não é errado pedir isso em oração. Mas muitas das orações de meio de semana, falo dos homens, estão permeados com: dá-me mansidão. Não é, homens? A gente pede isso, não? Dá-me sabedoria, dá-me paciência, dá-me isso, que são coisas que são legítimas. Mas o verso 1 ao 4 finca os dois pés em quem somos nele, para que podemos sentir como Ele, amar como Ele, pensar como Ele, devemos estar nele, unidos a Cristo. Então, o verso 12, ele se ergue como, daqui para frente, do 13 em diante, você vai precisar de tudo isso para amar os seus irmãos. E começa dizendo: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. E ele diz: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também. Ele está falando, Cristo perdoou vocês, não há motivo para não perdoar. Não tem base para não perdão, não existe essa base. Verso 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que amor? O amor em Cristo, o amor de Cristo, o amor como Cristo. O amor sacrificial, o amor que vai exigir que você perca para perdoar. A gente não perdoa e rapidamente todas as coisas voltam. E a gente não perdoa e é fácil para a gente perdoar. Não. Coisas são perdidas. Pessoas perdem muito ao perdoar e suportar outras. E isso é biblicamente comprovado em Cristo Jesus. Por isso você está nesta manhã aqui para amar pessoas e perder para elas. Você está aqui para amar os seus irmãos e ter certeza de que ao amá-los vai perder muitas coisas, vai perder muitas noites de sono, vai ser magoado muitas vezes, vai ser ferido de várias maneiras, como Cristo também foi por nós. Isso precisa estar no coração de cada um de nós, essa certeza de perda ao amar. Isso vai mais. 15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. A gratidão mora no coração daquele que de Cristo recebeu todas as coisas e não precisa mais de nada que não venha dele. O verso 16 diz: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A paz de Cristo do verso 15 é recebida com gratidão no corpo de Cristo.
A palavra que habita ricamente é que dá base para o aconselhamento sábio. Não há como aconselhar sabiamente se a palavra não está habitada no seu coração, na nossa vida, no seu, na sua, na minha vida. Eu quero ser um bom conselheiro, eu quero ajudar as pessoas da igreja a pensarem biblicamente. Mas o que começa? Numa habitação abundante da palavra de Deus. Não lê quase a Bíblia e quer ser sábio. Não ora e lê bastante e quer ajudar outros. Irmão, irmã, chegou a hora desta mudança. Chegou a hora. A igreja carece de bons conselheiros e boas conselheiras. A igreja precisa e é ordenada a tê-los. Mas sem Bíblia não há sabedoria. Habite ricamente as Escrituras e você é sábio. E sabe o que vai dar nisso? Você deve ter percebido, isso vai dar em culto no final. Você começa se apresentando diante de Deus e vendo que você precisa mudar o pensamento, a busca. Está tudo errado, meu Deus. Aí você vai para os seus pecados e, olha, vários desses aqui eu me vi e eu falei, meu Deus, como é que eu estou pregando e ainda estou pedindo que eles façam alguma coisa. Aí eu olhei aqui e falei assim, será que tem chance? E aí eu vou caminhando e vou encontrando de que Cristo sim nos renova por meio de sua misericórdia. E de que essa misericórdia, como diz Lamentações, capítulo 3, verso 22, se renovam a cada manhã. Se não fosse por causa dela, nós seríamos consumidos. Você não está aqui por mérito ou porque leu bem, li tão bem a Bíblia que consegui vir no domingo. Não. Misericórdia. Abre uma enorme comporta de misericórdia derramada em cada irmão e irmã aqui, que você não sabe como aquele dia terminou, mas Deus sabe. Você não sabe como foi trazido aqui neste primeiro dia da semana, mas Deus sabe. Por misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou. E aí sabe o que termina? A coisa termina em culto. Um monte de perdão, um monte de gente habitada pela palavra, um monte de gente se suportando, Cristo habitando ricamente no coração da igreja. O que vai dar em culto? Em música, em felicidade, em alegria. Mas não antes, em uma profunda reflexão sobre se estamos em Cristo, porque é assim que Paulo diz, se, e não é um se de, eu acho que você não é crente, é um se de, ou é isso ou não é. Você deve ter ouvido falar como eu, a gente ainda não estudou esse texto na nossa igreja. Você deve lembrar ali de Neemias 8, terminada de ler as Escrituras, o povo fez um pranto, muito tempo que eles estavam sem ouvir aquelas coisas. Quando ouviram, choraram. Mas sabe o que Neemias e o sacerdote Esdras falaram? Se alegrem. E às vezes a gente não sabe usar esse versículo. Ele vai se alegrem. Hoje é dia de consagração ao Senhor, ele vai falar. Ele vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor no abandono do pecado nos fortifica. A alegria do Senhor esta manhã de lábios que confessam o seu nome e abandonam o seu pecado, fazem morrer sua natureza pecaminosa, é a alegria que precisamos para tomar esta ceia. A alegria que nos domina não é porque as coisas deram certo ao nosso modo, é porque existe um Deus que expõe o nosso pecado e diz, eu te amo, levanta, larga isso e vem viver vida santa. É um Deus que trouxe você aqui e você pensa, se eu fosse Deus não me traria aqui. Se eu fosse Deus não comeria a mesa comigo mesmo. Porque nós sabemos o quão mal somos, sabemos onde estão nossas vicissitudes, nós sabemos onde os nossos pecados fazem uma curva que outros não veem, mas Deus sabe e nos trouxe aqui esta manhã para dizer que nos ama muitíssimo, mas de que o pecado não encontra lugar em sua presença. E nós estamos unidos em Cristo para que venhamos a não nos escondermos por trás de vestimentos sujos, mas trocarmos de roupa. É claro, antes de trocar de roupa, alguém precisa se despir. Antes que haja revestimento, a exposição da vergonha. A confissão de pecado e o abandono dele.
aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A misericórdia do Senhor para esta igreja nesta manhã. A misericórdia do Senhor para você que está aí refletindo sobre coisas das quais não tem sequer uma ponta de vontade de confessar a ninguém. Comece confessando ao Senhor nesta manhã. Comece confessando ao Senhor. E se acaso você tenha ferido alguém nesta igreja, tenha falado mal de alguém, tenha blasfemado, infamado alguém, tenha caído nos pecados dos quais foram descritos, há uma chance esta manhã. Nós vamos estar orando. O Ministério de Música já pode se estabelecer, porque nós estaremos cantando. E eu vou falar como Neemias e Esdras: alegrem-se, porque o Senhor os ama, porque o Senhor mostrou o nosso pecado, porque a alegria do Senhor é o pecado abandonado, deixado, confessado. Enquanto os irmãos se ajeitam, nós vamos fazer uma oração. Em seguida, nós nos colocaremos de pé para cantar ao Senhor. E quando o cálice chegar em nossas mãos, o pão chegar em nossas mãos, faremos uma oração pessoal, cada um em seu lugar. E levante-se, troque cálice com seus irmãos, ainda que você não tenha nada que pedir perdão. Diga: eu tenho comunhão contigo pelas coisas que ouvimos, pelo Deus que cremos, pelo sacrifício santo na cruz do Calvário. É uma manhã de alegria, porque abandonamos os nossos pecados e nos voltamos para o Senhor. Não faça o seu pecado ser um prisioneiro seu, porque ele se tornará o seu Senhor. Nesta manhã, faça morrer, em nome de Jesus, o seu pecado. Ore comigo neste momento. Pai bendito e glorioso, cada um de nós aqui, as crianças também estão orando, Pai. As crianças podem e devem orar, se entenderam o que ouviram, Pai. Cada um de nós aqui precisa do Senhor de um modo muito especial nesta manhã. Cada um de nós aqui traz diante do Senhor confissões, contrições e aspectos dos quais precisamos mudar. Cada um de nós traz diante do Senhor medos e traz diante do Senhor um coração que, talvez esteja tão quebrado. Talvez alguns estejam tão insensíveis para com Deus que não percebam que a palavra foi pregada para ele, para ela. Eu clamo por esse irmão e irmã, para que haja sensibilidade em seu coração. Eu clamo em nome de Jesus para que todos nós que estamos aqui diante da mesa do Senhor, viemos a ser realmente, Senhor, transformados por Ti, se morremos com Cristo, se ressuscitamos com Cristo, somos novas criaturas, Pai. A vida velha precisa passar. Esta mesa maravilhosa que o Senhor põe para nós, ela traduz uma realidade profunda. Deus nos ama. Deus tem comunhão conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor estendeu esta comunhão. E nesta manhã estamos confessando os nossos pecados para que haja cura. Nós estamos clamando ao Senhor para que as misericórdias do Senhor, que não têm fim e se renovam a cada manhã, venham neste momento agora habitar o coração deste homem e desta mulher. Algumas pessoas estão em lágrimas, Senhor, porque precisam do Senhor intensamente para não sucumbirem aos seus pensamentos. Algumas pessoas estão aqui clamando ao Senhor, que não querem mais viver subvertidas por enganos do coração. Clamamos ao Senhor, nos preparando aqui, Senhor, para tomar a mesa do Senhor e comer o pão e beber o vinho, até que Tu venhas. Senhor, que durante este período que ainda temos aqui, Pai, diante desta mesa, o Senhor lave e limpe o nosso coração, perdoe todos os pecados e nos dê coragem para ir na direção dos irmãos e pedir perdão. Em nome de Jesus, amém.